Vamos seguir falando sobre vacinação, mas agora contra o coronavírus. Olha só, o Brasil aplicou mais de 1 milhão de doses da vacina bivalente contra a Covid até o dia de ontem. Os dados são do vacinômetro do governo federal. A vacinação com a bivalente começou no dia 27 de fevereiro e quase a metade dos vacinados são do estado de São Paulo, com cerca de 500 mil pessoas imunizadas. A recomendação do Ministério da Saúde é que sejam imunizados os grupos prioritários. A princípio, é claro, com mais de 70 anos, pessoas acima de 12 anos com sistema imunológico vulnerável e a população indígena. E para falar sobre esse assunto, então, a gente conversa agora com a infectologista, a doutora Raquel Stutt. Tudo bem, doutora? Bem-vinda, boa manhãzinha de domingo, obrigada pela participação. Olá, Adriana, Vitor, Nelson, não sei se está aí ainda. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar falando com vocês e com uma vacina no momento agora que ela vem sendo a personalidade, não é, da semana, com uma grande adesão da população para a dose de reforço, como é necessário. Verdade. Prazer nosso, doutora. Vamos falar sobre ela, então. Quais as características desse novo imunizante? Por que leva o nome de bivalente? Adriana, acho que é importante deixar isso claro, porque muitas pessoas insistem, em comentar, principalmente nas redes sociais, que é uma vacina absolutamente nova, que aquela história, que a gente já ouviu, que ninguém sabe o que vai fazer mal. A vacina bivalente, ela usa a mesma plataforma, vamos dizer, a mesma receita da vacina já usada praticamente no mundo todo, da Pfizer e da Moderna, que a vacina que usa é RNA mensageiro. Então, a receita, o modo de fazer é absolutamente igual, não tem nenhuma novidade nisso. A novidade é que a vacina que nós recebemos até então, hoje a gente chama de monovalente, porque ela nos dava proteção só contra o vírus lá original, quando começou a pandemia. Então, um vírus só, uma vacina monovalente. Com a chegada das novas variantes, o que foi feito? Incorporou ou trouxe para esta vacina antiga a variante que está circulando mais, que é a Ômicron. Então, a vacina bivalente, ela vai nos proteger, ela tem os dois vírus. Tem o vírus lá original da vacina antiga, vamos assim dizer, e a variante que circula agora, a Ômicron. Então, por isso, bivalente, dois vírus, e ter mais esta nova variante na composição da vacina foi demonstrado que aumenta a proteção contra esta nova variante, principalmente, diminuindo o risco de hospitalização e diminuindo o risco de morte. Perfeito. Nelson Kobayashi. Doutora, muito bom dia, é um prazer falar com a senhora. A minha pergunta a respeito da indicação dessa vacina, se há alguma diferença em relação à anterior. Por exemplo, gestantes, lactantes, crianças a partir de que idade podem tomar essa vacina? Há alguma contraindicação? Tem uma diferença sobre aquilo que a gente já conhecia da vacina anterior? Não tem diferença. Os Estados Unidos vem fazendo aí, para todos já, inclusive para as crianças também, a bivalente. Aqui entre nós, Nelson, vai depender do quanto o Ministério da Saúde vai conseguir comprar, quer dizer, quantas doses a Pfizer também vai disponibilizar para a compra desta vacina, para a gente poder ampliar os grupos que agora estão elencados como os grupos prioritários. Mas da mesma forma que a anterior, ela não tem contraindicação, até para esses grupos de maior risco, como a gestante, por exemplo, ela está formalmente indicada. O que acontece é que neste momento, Nelson, ela é colocada como indicação de dose de reforço, Então, neste momento, só receberá a vacina bivalente as pessoas que estiverem no mínimo 2 doses da vacina monovalente. Doutora, e esse vai ser o cronograma daqui para frente? Ou seja, a aplicação da vacina contra a Covid vai ser uma vez por ano? Já se sabe isso? Era uma dúvida, quando começou a vacinação. Agora já se tem essa resposta? Vai ser uma vez por ano e aí a vacina vai ser atualizada a cada temporada? Mais ou menos no esquema que havia com a vacina da gripe, que a cada ano era reformulada de acordo com as cepas em circulação, e é o que a gente está vendo agora com a vacina bivalente contra a Covid, que foi feita de forma a combater o vírus que está em circulação agora. Vai ser assim daqui para frente, doutora?
Ainda é um exercício de futurologia, né? Nós não sabemos quais as novas variantes chegarão e qual vai ser o potencial delas em transmissão, em provocar doença grave. Mas, tendo novas variantes que venham novamente ameaçar ou exigir uma vacina adaptada, com certeza, né? Os laboratórios já sabem o caminho de fazer isso, teremos novas vacinas, como a da gripe que você mencionou, atualizada conforme a variante que circula. A minha opinião particular, mas assim, embasada talvez nas décadas de experiência apenas, é de que a gente, para os grupos prioritários, né, então, principalmente aqueles que pedem a proteção mais rápido, esse grupo deve precisar, sim, de doses anuais. Para toda a população, talvez não. Agora, isso pode mudar, né, conforme novas variantes surjam. O CDC, agora na semana passada, então, que seria a Anvisa, vamos dizer assim, quase, né, dos Estados Unidos, ele coloca que provavelmente não serão necessárias doses anuais. Eu tenho um pouco de receio dessa afirmação tão categórica neste momento, até porque a gente sabe que os grupos que agora, e mesmo aqui no Brasil, né, quem está internando mais, quem está morrendo mais são os idosos, são os imunossuprimidos, crianças e adolescentes que não receberam a vacinação. Então, principalmente o grupo idoso e imunossuprimido deve sim precisar de vacina anual. Os outros, talvez não. Perfeito. Justamente eu gostaria que a senhora contasse para a gente se o coronavírus ainda deixa muitas pessoas doentes, causa mortes no país. Quem são as principais vítimas atualmente no Brasil? Pois é, Adriana, a gente tem falado pouco, né? O cenário político, as festas de carnaval ocuparam o nosso espaço aqui de divulgação, mas infelizmente sim, a Covid ainda leva pessoas para o hospital, a Covid ainda é responsável por óbito, por morte, num número muito inferior ao que nós tivemos, né? Nós temos de ontem para hoje, pelo menos, quer dizer, de antes de ontem para ontem, que era o último dado do Ministério da Saúde, 33 óbitos, mas tem aumentado um pouco, 80, 90. Podemos ter um aumento daqui 2 a 3 semanas em virtude do aumento dos casos, né, agora pós-carnaval. E quem são essas pessoas que estão internando? Aqui no estado de São Paulo, um aumento das internações. Quem são essas pessoas que internam? As pessoas não vacinadas ou incompletamente vacinadas. Então, quem tem menos de 2 doses, vamos dizer assim, ou não é nenhuma, e os idosos, porque os idosos já receberam sua última dose há 6, 8 meses, perderam a proteção. Então, são essas pessoas que estão internas, são essas pessoas, infelizmente, que podem vir a morrer. Sabemos hoje que nós temos um recurso a mais quando essas pessoas internam, que é a medicação antiviral disponibilizada pelo Ministério da Saúde, que tenta diminuir o risco de paciente agravar ainda mais e que é só ser prescrito e vai. Então, são essas as pessoas. E por isso a importância de insistir na adesão à vacinação à dose de reforço desses grupos prioritários. Kobayashi? Doutora, a senhora mesmo já disse que a personalidade do momento no assunto vacina é justamente a vacina bivalente, né? É sobre isso que a gente tem ouvido falar muito a respeito que essa vacina contempla, inclusive, as novas variantes. A gente tem uma tendência de que seja a bivalente agora uma vacina praticamente única diante do novo cenário. Essa vacina ela vem para substituir todas as anteriores ou a senhora acha que as outras vacinas ainda terão seu espaço no nosso sistema de imunização? Olha, Nelson, eu acredito que sim, a bivalente ela deve ocupar o espaço, porque os Estados Unidos mesmo, agora a FDA aprovando a vacina bivalente como para ser usada no esquema inicial de proteção, né? Então substituindo já a monovalente, para quem nunca foi vacinado, né? Para criança que está começando agora, então ela deve ocupar. Agora, tudo também vai abrir mão das outras vacinas, isso, elas foram extremamente importantes, elas ainda continuam importantes para a proteção mesmo contra a Ômicron, né, nas suas formas graves, mas a substituição da bivalente, né, e a gente deixar de usar a monovalente, vai depender, claro, do quantitativo de vacinas que nós tivermos para toda a população. Entre só ter bivalente para uma camada muito restrita da população e não ter nada para outra
Para o resto da população, não. Ficamos com a monovalente, que é importante ainda, e reservamos a bivalente para uma população mais especial. Se a gente tiver bivalente para todo mundo, sim, ela deve substituir. Ô, doutora, e saindo um pouquinho do tema da vacinação, mas ainda sobre pandemia, um outro assunto sobre o qual a gente falou bastante durante a semana foi o fim da exigência de máscaras, né, nos aviões e nos aeroportos em âmbito federal. E aí, na esteira disso, alguns estados e municípios também deixaram de exigir o uso da máscara no transporte público. Foi o caso aqui em São Paulo. Não é mais necessário, não é mais obrigatório o uso das máscaras nos ônibus e nos trens aqui em São Paulo, em outras partes do país também. Queria uma avaliação da senhora sobre essa medida, se foi acertada por parte da Anvisa essa não mais obrigatoriedade do uso das máscaras. Claro, é opcional. O passageiro que preferir, que se entender, que se sentir mais confortável usando a máscara vai poder usá-la, claro, mas ela não mais é obrigatória para entrar num avião, para entrar num transporte público aqui em São Paulo, por exemplo. Na opinião da senhora, doutora Raquel, uma decisão acertada? Vitor, nesse momento eu considero sim uma decisão acertada. Nós temos que pensar, acho que em qualquer regra, em qualquer setor que a gente trabalhe até, né, as regras elas devem ter justificativas para serem colocadas, né, elas devem ser fiscalizadas na medida da importância também que essa regra imposta, ela tem a capacidade de exercer o seu fim. Né? Então, da máscara, né? Que as pessoas usem, que seja importante, a transmissão muito alta, muitos casos graves. Quando isso já diminui, o que a gente vê, até mesmo entre os meus colegas, a gente vê um mau uso da máscara, né? Ele coloca a máscara quase quando, né, vê um infecto chegando e depois já tira. Então, você começa até a diminuir, né, até toda a dinâmica, né, do que já existe de regra estabelecida, não cumpre uma, não cumpre o resto. Então, neste momento, eu acho que sim, é justificável que ela não seja mais obrigatória, mas com essa ressalta que você coloca, quer dizer, não só uma relação de segurança, eu me sinto mais seguro de máscara no metrô, eu vou usar, mas que mesmo que eu me sinta segura, mas se eu sou uma pessoa que tem o risco de ter uma doença mais grave, ainda não completei minhas doses, eu sou imunossuprimida, eu devo manter o uso de máscara sim, né? Porque é a percepção do risco individual, então isso deve ser muito alertado. Ela não é mais obrigatória, mas ela não é proibida e nós sabemos que alguns locais têm maior risco de transmissão. Então, e para essas pessoas com risco de adoecimento grave, o uso de máscara ainda é muito importante. Claro, e também... é claro para as pessoas com sintomas também, né? Não vamos esquecer isso, aquelas pessoas que têm algum sintoma respiratório, não testou ainda ou é negativo, quer dizer, a gente tem o vírus da influenza que vai aumentar a sua circulação agora, a máscara também é importante, então quem está com sintoma respiratório, coloca a sua máscara lá para a proteção dos outros. Faz todo sentido. Qual a análise da senhora também com relação a essa contagem que a gente trouxe no comecinho da abertura da nossa entrevista, né? 1 milhão já de doses aplicadas até agora. Essa vacinação com a bivalente começou com o grupo prioritário também, como a gente reforça, no dia 27 de fevereiro. E são números de até ontem, sábado, menos de uma semana, são 6 dias. É um bom número, 1 milhão de doses aplicadas? O brasileiro adere bem, doutora, às campanhas de vacinação? Esta população, Adriana, né, de idosos e imunossuprimidos, né, são duas populações que aderiram muito bem à vacinação. Nós tínhamos uma cobertura vacinal aí dos idosos muito alta, né, próxima até do que é esperado mesmo para todos, seus 90%. Então, é uma população que adere bastante. Cabe lembrar que muitos idosos que estão em casas de longa permanência, muitas delas ainda não receberam, né, a visita, vamos dizer assim, dos profissionais da saúde para vacinação. Eu digo isso pelo menos aqui no meu município, por uma questão de organização nesta primeira semana, para uma equipe poder se deslocar até as casas de longa permanência. Então, esse número, essa porcentagem até de pessoas vacinadas e de maior risco vai aumentar a partir do momento que também os serviços conseguirem atingir todas as casas de longa permanência. Mas eu acredito que para uma primeira semana, um pós-carnaval, sim, um número bom, que eu fiquei contente com ele, sim. E agora vários municípios iniciam já uma segunda etapa, agora a partir de amanhã, né, vacinando os 60 a mais, que eu espero também que tenha uma boa adesão neste momento aí para reforço. Perfeito. Uma informação a mais, desses 1 milhão de vacinados, quase a metade é do estado de São Paulo, com quase 500 mil pessoas então imunizadas. Coba mais uma?
Nessa mesma linha, doutora Raquel, a gente pode dizer, diante desse período que já se passou desde o início da campanha de imunização contra a Covid, que o preconceito foi vencido? A gente já tem uma boa parcela, ou a maior parte já está vacinada, ou a senhora ainda encontra pessoas resistentes que não se vacinaram, que chegam no consultório para uma consulta, para sua avaliação, justamente pelo fato de não ter se submetido a uma vacina contra a Covid. Como que é a avaliação da senhora a respeito da campanha de imunização, já diante desse período que já passamos? Olha, Koba, o movimento, né, anterior dos últimos 4 anos em relação, trazendo desconfiança, descrédito, né, em relação à vacinação, é um movimento que ainda deixa muitas feridas abertas, né? Feridas assim sangrantes em grande parte da população, infelizmente. Eu vejo que nós iniciamos este ano, né, com uma campanha muito vigorosa, né, em relação à vacinação, com várias embaixadoras aí, a Xuxa, a doutora Margarete, embaixadoras da vacinação, o Zé Gotinha fazendo a festa sempre que possível em todos os locais e com uma aceitação muito grande, muita divulgação em relação à vacinação e a sua importância. Então, algumas pessoas que eram mais resistentes, sim, elas estão agora, parece que, mais propensas a se vacinar, felizmente, mas ainda nós precisamos continuar neste trabalho intenso, né, de divulgação e que atinja toda a população, porque o desserviço realizado ainda tem o seu reflexo na população. Essa semana mesmo, viu, Koba? No grupo de WhatsApp da família, eu coloquei assim, oi, todo mundo que aí 70 a mais já foi vacinado, né? E um membro da minha família, ai, mas as minhas amigas estão falando que essa vacina não é para fazer, que é muito nova. Quer dizer, você ainda tem, né, ainda repercute, ainda tem reflexo todo o discurso feito e que é feito de uma maneira também muito massiva nesses grupos que questionam a eficácia da vacina. Então, nós temos que manter, sim, né, de forma incansável, de forma insistente e persistente, a divulgação da importância da vacinação, a sua segurança e o benefício que ela traz. Agora, doutora, uma última dúvida, uma curiosidade, na verdade. Como é que estão os medicamentos contra a Covid e o tratamento? A senhora que atende a pacientes com Covid, né, trabalha justamente na área de infectologia. Como é que está sendo o tratamento da Covid e os medicamentos? Porque os laboratórios, a indústria farmacêutica protagonizou ali uma corrida histórica, em pouco tempo desenvolveu vacinas contra a doença. Mas e medicamentos? Tem remédios específicos contra a Covid? Isso ainda está sendo desenvolvido pela indústria farmacêutica? E como é que está se dando na prática o tratamento de alguém que é diagnosticado com Covid? É um tratamento igual ao de gripe, doutora Raquel? Como é que está sendo? Olha, Vitor, nós tivemos avanços importantes, temos tratamento disponível, inclusive no SUS, que é, né, particularmente o que sustenta a saúde da maior parte da nossa população. Muitas medicações foram desenvolvidas neste período, também num tempo recorde, muito à semelhança da vacinação, mas infelizmente muitas medicações também elas deixaram de ser indicadas. Com o aparecimento das novas variantes, elas deixaram de ser eficazes e, portanto, não são mais indicadas. Mas mantemos, sim, pelo menos 2 medicações, uma delas, que eu vou falar um nome até comercial, porque é o único que existe no momento, que é o Paxlovid, que está disponível no Ministério da Saúde. Aqui eu faço um alerta, né, porque todas as pessoas que com 65 anos ou mais e que têm comorbidade, são pessoas com risco de ter doença mais grave, quando diagnostica Covid, quer dizer, fez o exame e está negativo, mesmo que esteja se sentindo bem, tem indicação de receber essa medicação e consegue receber esta medicação pelo Sistema Único de Saúde. Então, é importante, porque a divulgação, infelizmente, viu, Vitor, até no meio médico a gente tem esse problema, não foi tão boa e a gente tem medicação quase que vencendo no Ministério da Saúde, porque ela tem sido pouco prescrita pelos profissionais da saúde, né, pelos médicos. Então, a todos que nos acompanham aqui, tanto aqueles que eventualmente venham a adoecer, que tenham mais de 65 anos, e aqueles que podem prescrever, que fiquem atentos. Existe um formulário a ser preenchido, algumas medicações que o paciente faz uso, quem toma remédio para colesterol, por exemplo, vai parar o remédio do colesterol, mas é por um período curto, o tratamento é só de 5 dias, e ele consegue, de uma forma muito importante, diminuir o risco do paciente trata em casa.
casa, né? Ele toma comprimido em casa e por 5 dias. E é importante só orientar o ajuste entre as medicações que o paciente já faz uso e esta nova medicação, preencher um formulário e fazer a receita para a pessoa pegar no posto de saúde. Então, nós temos sim tratamento que diminui o risco da hospitalização e morte, portanto. É isso, doutora Raquel Stutt, infectologista, é sempre muito gostoso, engrandecedor conversar com a senhora. Obrigada pelos esclarecimentos, pela entrevista. Bom domingo, boa semana. Obrigada, um bom domingo a todos, boa semana. E quem for chegando no grupo prioritário, vai lá vacinar. Valeu, doutora Raquel. Bom domingo, até mais.